Boa noite, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós, amém? Quero dizer para vocês que é sempre um privilégio falar para a nossa igreja. Os pastores que aqui estão sabem disso. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Portanto, orem por mim, para que Deus então nos use para a glória dele. Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, e ela penetra no mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, dividindo alma e espírito. E agora ministra a nós, fala a nós, ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreendê-la, e através da compreensão termos mudança de vida, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem, não sei se já foi projetado aí, é Vencendo os Gigantes. Por quê? Porque nós estamos num ano que acaba de se iniciar, hoje é dia 18 de janeiro de 2022, ou melhor. Então nós estamos iniciando um ano, e é possível que nós venhamos enfrentar lutas. O ideal seria que nós já estivéssemos num patamar de não termos mais lutas, mas enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos lutas. E daí então esse tema, Vencendo Gigantes. Então cada um de nós tem alguns gigantes, uns anões, mas que atrapalham muito, outros médios, mas alguns como Golias, de 2,90 metros. E nós vamos exatamente estar falando sobre essa luta, não é? Esse desafio que Golias fez para o povo de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Em 2013, eu escrevi alguns conteúdos, e aí eu estava buscando aqueles conteúdos de 2013, e encontrei esse conteúdo que vocês vão ouvir hoje. Na verdade, eu preguei aqui uma vez, e eu me lembro que das pessoas que aqui estavam, a Meire estava presente, nessa mensagem que eu trouxe, Vencendo Gigantes. Então, de todos vocês, a Meire já pode ir para casa, tranquilamente, mas Deus sempre traz coisas novas, né? Então vamos meditar nesse texto e ver aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Então vamos ler apenas alguns versículos aí do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Ajuntaram seus filhos, ou melhor, ajuntaram seus filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso é aproximadamente 2,90 metros. Ou seja, pensa na minha altura, mais 1,20 metro, é 2,90 metros. Muito bem, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos era a couraça dele, ou seja, quase o meu peso. Versículo 6, trazia entre os ombros, ou seja, trazia
caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, isto é, 7 quilos, somente a ponta da lança. E diante dele ia o escudeiro, então ainda ia o escudeiro ajudando a carregar a lança. Versículo 8, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, vejam que a situação realmente era terrível. Um homem de 2,90 m, cuja couraça pesava 60 quilos, a ponta da sua lança 7 quilos, amedrontaria qualquer um. Alguém aqui ousaria enfrentar Golias? Certamente que não. Então, quando nós fazemos uma leitura cuidadosa dessa narrativa, desse texto, nós vamos verificar que o destaque não está em Golias e nem em Davi. Está num personagem muito maior, que é Deus. E é isso que nós queremos destacar. Como que Deus opera na vida de um homem cheio do seu espírito? Qual é o plano dele em trabalhar, em usar alguém para a glória dele, porque ele tem um propósito? Veja, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porém, para torná-lo evidente no meio do seu povo, Deus então levanta um gigante para desafiá-lo, ou melhor, para desafiar o seu povo. E então nós vamos ver que a situação acaba girando em torno a narrativa acaba girando em torno de Davi e Golias. Mas quem está por trás dessa narrativa, é isso que eu gostaria que ficasse evidente para você, é o personagem principal, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então vejam aí, que você vai observar durante o texto, né? Na verdade a gente não vai fazer uma exposição detalhada do texto por causa do tempo, mas nós vamos perceber, primeiro, que Deus vai motivar o seu servo. Veja, Golias, com a sua tropa, com o seu exército, de um lado, no monte, aí tinha um vale, e no outro lado, Saul e o exército de Israel. E é interessante que Golias, então, ele descia todos os dias, ele se aprontava ali no vale, no monte dos filisteus, e desafiava o exército de Israel, isso durante 40 dias. Mas num determinado dia, aprove a Deus colocar Davi para ouvir a afronta de Golias. Quando você lê o texto, você vai ver por que Davi foi enviado. Não podemos dar detalhes, repito, por causa do nosso tempo. Mas Davi, num determinado momento, ele chega e vê a afronta, e aí você já vai começando a ver o mover de Deus no coração desse jovenzinho, talvez de 1,60 m, ruivo, para enfrentar um gigante. E então Deus vai mover o coração de Davi. Então nós vamos ver o seguinte: todos os israelitas, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu?
Então eles comentavam: estão vendo aquele gigante que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Agora vejam esta frase: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E quando aquele comentário é feito no meio de um grupo, Davi está passando e de repente ele ouve aquilo e ele fala: o que vocês estão dizendo? Dá para repetir? E eles disseram o seguinte: quem derrotar aquele gigante vai ter o seguinte prêmio. Na verdade são 3 prêmios. Prêmio número 1, vai ter grandes riquezas. Prêmio número 2, vai casar com a filha do rei, que naquele tempo era algo muito precioso. E prêmio número 3, teria isenção de impostos em Israel. Quais os soldados que sabiam dessa informação? Quais dos soldados de Saul sabiam dessa informação? Todos. Mas nenhum deles se sentiu motivado por tudo isso. Davi, ouvindo isso, ele fala: é a minha grande chance. Mas entendam vocês, essa motivação no coração de Davi não veio como fruto do desejo do seu coração, mas é Deus trabalhando no coração dele. Então veja, o personagem principal é Deus. Então, mas Deus chama a atenção de Davi com essas 3 coisas: riquezas. Interessante, né? Porque muitas vezes nós combatemos as riquezas, nós combatemos as prosperidades, ou a prosperidade financeira, mas aqui Deus levantou esse ponto para mover, para motivar o coração de Davi. Então vai ter riquezas. Segundo, vai casar com a filha do rei. E terceiro, vai ter isenção de impostos. Imagine no Brasil, você tendo riquezas, você casando com a filha do rei, né, no caso, com a filha do presidente, e ainda tendo a isenção de todos os impostos. Você se moveria, se motivaria por isso? Não sei, mas a verdade é que Deus chamou a atenção de Davi para que ele fosse motivado por isso. Então Davi, ele se viu numa grande oportunidade de mudar completamente aquela vida de pastor de ovelhas que levantava de madrugada, que tinha que brigar com o leão, com o urso, para poder sobreviver. E ele disse: puxa vida, agora está uma grande chance nas minhas mãos. Repito, quem colocou isso no coração de Davi foi Deus. E vocês vão vendo isso durante a narrativa. Então o primeiro passo aí é a questão da motivação. Então um homem motivado, ele realmente aceita desafios, desde que essa motivação venha de Deus. A motivação puramente humana, ela nos move em direção a alguns objetivos, mas ela não tem o mesmo poder de uma motivação gerada pelo Espírito de Deus no nosso coração. Segundo passo, e agora nós vemos Deus operando no coração de Davi, porque Davi mesmo como homem não teria essa possibilidade, e é isso que eu quero destacar para vocês. Davi vai comparar o inimigo. Qual inimigo? Golias, um homem então de 2,90 m, um grande guerreiro. Ele compara esse inimigo com o poder de Deus. Então você vai ver isso aí no verso 26 do capítulo 17. Ele vai dizer: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, somente Davi, de todo o exército de Saul, enxergou essa verdade, que Golias, que esse grande lutador, que esse grande guerreiro, estava afrontando não o exército de Israel,
mas estava afrontando o exército do Deus vivo. Então, quando ele compara Golias e o exército dos filisteus com o exército ou os exércitos, na versão Almeida Revista Atualizada, fala dos exércitos do Deus vivo. Então, quando ele compara um exército humano, inclusive o próprio gigante de 2,90, com os exércitos do Deus vivo, o que ele vê da além do monte, da colina, ou lá no monte? O que ele vê? Um exército minúsculo. Por quê? Porque Deus mostrou isso a ele. Isso não foi fruto de uma virtude humana, mas somente Deus pode abrir os olhos a tal ponto do homem enxergar essa grandeza. Então, depois da motivação, ele faz essa comparação, compara o exército humano, inclusive do gigante, com o exército ou os exércitos de Deus vivo. Então, na primeira comparação, Golias era incircunciso. O que significa dizer? Que ele não tinha aliança com Deus. A circuncisão era uma marca no órgão sexual do menino judeu. No 7º mês de idade, ele era circuncidado, e aquilo era marca da aliança. Então, Davi tinha essa circuncisão. E Davi sabia, bom, eu sou circuncidado, tenho aliança com Deus. Os filisteus não têm aliança. Qual é a conclusão óbvia que Davi chegou? Eu tenho Deus do meu lado. Eu tenho os exércitos do Deus vivo do meu lado. Eles só têm um homenzinho de 2,90 m. Então, a fé de Davi vai se multiplicando, vai se fortalecendo, repito, porque Deus revelou isso a ele, mostrou isso a ele, Davi. Terceiro passo, trazer à memória vitórias anteriores. Então eu vou ser um pouquinho mais rápido para que a gente possa cumprir o horário aqui. Foi um terceiro passo que Davi então recebeu como revelação de Deus. Ele vai trazer à memória vitórias anteriores, e isso deve falar conosco, porque quando nós enfrentamos lutas, durante a minha vida, por exemplo, eu enfrentei muitas lutas, tá? Aí depois que eu fiz 60 anos, agora com 61, eu descobri que não tem mais lutas. É verdade isso? Não, as lutas continuam. Só que o que acontece? Para quem já viveu 60, 61 anos, a gente volta atrás e vê experiências que nós tivemos com Deus, que são semelhantes às experiências que nós estamos tendo agora. E aquelas experiências anteriores, quando nós trazemos à memória, nós vamos falar, poxa, lá quando eu tinha 30 anos, Deus operou de uma forma sobrenatural e atendeu às minhas necessidades. Hoje, eu sei que Deus vai fazer a mesma coisa. E foi exatamente isso que Davi fez. Quando Saul, então, soube da intrepidez de Davi, ele manda chamar Davi. E aí ele começa um diálogo com Davi, você vai observar isso no texto, e Saul fala, olha, você não tem nenhuma chance. Você não tem estatura, você não tem porte, você não tem couraça. Como que você vai enfrentar esse gigante? Eu acho que Davi riu na cara do rei Saul e disse para ele, olha, teu servo é pastor de ovelhas. E lá onde eu pastorei ovelhas, tem ursos e tem leões. E não sei se você sabe, ó rei Saul, mas numa determinada ocasião, um leão veio e pegou uma ovelha. Eu corri atrás do leão, peguei na sua juba, lutei com ele e matei o leão. E eu fui pesquisar, um leão adulto, ele chega a 250 quilos. Um leão em pé, ele tem quase 2 metros de altura.
Aí então, o que Davi está fazendo? Ele está trazendo à memória essas experiências. Aí ele chegou para Saul e falou: olha, e tem mais. Além de um leão, eu matei um urso. Eu acho que Saul não acreditou muito. Mas ele falou: olha, um urso tentou pegar a ovelha, eu também fui e matei o urso. Um urso em pé, ele chega a 2,80 m. Olha só, ou seja, mais ou menos o tamanho de Golias, 250, 280 quilos, um animal desse. Então ele matou um leão e matou também um urso. Ele trouxe à memória essas experiências. Ele vai dizer para o rei, da mesma forma que Deus, olha só novamente, Deus sendo o centro da mensagem, que Deus me entregou nas mãos o leão e o urso, da mesma forma Ele me entregará esse gigante, esse Golias, esse filisteu incircunciso. Ele tinha certeza disso. Ele não tinha dúvidas de que ele venceria o gigante. Muito bem, dando continuidade, você vai ver o quarto passo. No quarto passo aqui é interessante, porque o rei Saul, para proteger Davi, porque ele não acreditou, ele era um homem incrédulo, né? Aliás, ele perdeu o reinado exatamente por isso, se você ler sobre a história de Saul. Então o que acontece? Ele tenta proteger Davi, e ele fala: olha, tudo bem, eu já vi que você realmente é corajoso, mas vai lutar contra Golias, pelo menos com a minha couraça. E vestiu Davi com a vestimenta dele. Tudo indica que Saul tinha pelo menos 1,90 m, e Davi 1,60 m, então imagine agora Davi tentando caminhar com aquela couraça, com a vestimenta de Saul. E Davi falou: não tenho condições, eu não vou lutar contra um gigante com essa vestimenta, que eu vou tropeçar, e o gigante vai pisar na minha cabeça e eu vou ser esmagado. Eu vou tirar tudo isso e vou com aquilo que eu tenho. Ou seja, eu vou com a minha funda, que era um instrumento, né? Era um tipo de um estilingue de couro, e vou levar ali também, no meu alforje, na minha bolsinha, 5 pedras lisas, para lutar então contra o gigante. Eu acho que Saul, né? Falou: o cara está ficando louco. E assim ele foi. Então o que acontece? Ele precisa entender que, ou melhor, ele entendeu que a armadura que ele deveria usar era a armadura que ele dominava. E isso é importante para nós. E agora, quando nós comparamos essa situação, nós vamos ver que as nossas lutas, principalmente nos dias de hoje, a maioria delas são lutas espirituais. E quando Paulo fala sobre lutas espirituais, ele vai falar que nós devemos usar armas espirituais. E lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai relatar sobre a armadura de Deus, que nós achamos também às vezes que a armadura é nossa, o capacete da salvação, a couraça da justiça, mas o texto é claro em dizer que a armadura é de Deus, e nós devemos entrar nela. Então as nossas lutas espirituais, nós vencemos com Efésios capítulo 6, que você tem lá todos os aparatos da armadura que Deus nos concede. Mas aí seria outra mensagem. Então, veja só, Davi vai com aquilo que ele tem de mais simples, porque ele era hábil no manejar a sua funda, mas humanamente falando seria impossível. Apenas citando aqui, Efésios 6, de 10 a 18, os 7 aparatos dessa armadura que Paulo fala para nós vencermos as batalhas espirituais. O primeiro aparato é a verdade. Então nós devemos ser verdadeiros. Segundo, a justiça. Devemos praticar a justiça. Terceiro, preparação do evangelho, ou seja, anunciar o evangelho. Quarto, o escudo da fé,
5º, o capacete da salvação. 6, a espada do Espírito. 7, a oração e súplica. Então são armas que Deus já disponibilizou para nós. Então nós devemos apenas o quê? Nos vestir. Então, para uma batalha espiritual, para a guerra, nós devemos estar dentro dessa armadura. O 5º passo: declarar a vitória. E eu ainda coloquei uma observação aqui: isso não é confissão positiva. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes, para dizer que nós cremos, nós declaramos, fazemos uma confissão positiva de que nós vamos vencer. Não é isso que Davi fez. Ele vai declarar a vitória, porque, e aí vale a pena nós darmos uma olhadinha no versículo 44, vamos dar uma olhadinha lá? Versículo 44, nós temos então essa declaração de Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Então olha o que o gigante vai dizer para ele: vem a mim, e te darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Veja, Davi sempre destaca isso. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo, essa é uma declaração de fé que Davi faz, porque o coração dele estava cheio disso. Ele tinha convicção de que a vitória seria do Senhor, através dele. Ele vai dizer, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Agora imaginem um garoto fazendo uma declaração como essa. Imagine os dois públicos assistindo, os dois exércitos. O exército israelense de Saul e o exército dos filisteus. Ouvindo esse diálogo, todos iriam dizer: não, a vitória, com certeza, de forma inquestionável, será de Golias. Esse menino, por mais que ele faça essa declaração, ele está brincando com o perigo. Entretanto, na verdade, repito, ele faz uma declaração de fé, ele profetiza, ele declara a vitória, não de forma ao jogar uma profecia ao léu, porque às vezes a gente corre esse perigo, por ansiar por alguma coisa, a gente começa a dizer, fazer confissões positivas. Isso não foi o que Davi fez. Ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. E aqui nós devemos tomar esse cuidado. Quando vamos declarar, quando vamos falar algo, nós precisamos ter certeza de que aquilo vem do Senhor. Eu li um livro do Dr. David Young Cho. Na época, a igreja dele tinha 1 milhão de membros na Coreia do Sul. E nesse livro ele fala da diferença da palavra logos e rema. Quem leu o livro vai se lembrar disso. O título do livro é A Quarta Dimensão. E ele fala ali a diferença entre logos e rema. E é uma analogia interessante. Ele fala que logos, e é exatamente isso, logos é a palavra dita de Deus. Então, quando a gente lê a palavra, a gente está tendo conhecimento de Deus. Porém,
Ele fala de rema. Rema como sendo a palavra dizente de Deus. Ou seja, quando Deus revela a palavra no seu coração, e aquilo gera fé, e quando você proclama, aquilo realmente tem fundamento de fé, e você vê Deus operando. E aí ele conta um exemplo interessante, de duas missionárias coreanas, que tinham a intenção de atravessar um rio para pregar o Evangelho. Intenção maravilhosa. Porém, tinha chovido e o rio estava transbordando. E elas então fizeram uma declaração de fé, dizendo: o nosso Deus é o mesmo Deus de Pedro, e da mesma forma que Pedro andou sobre as águas, nós também andaremos. E deram o primeiro passo, as duas se afundaram, foram levadas pela correnteza e morreram naquele rio, na enchente do rio. E no outro dia saiu a manchete no jornal: o Deus dos evangélicos não pôde salvar as duas missionárias. E aí ele mostra esse exemplo então, porque elas se apoiaram numa palavra que Deus, ou que Jesus tinha dito para Pedro. Então, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, vem e anda sobre as águas, aquela palavra para Pedro foi uma palavra específica, olha só, numa ocasião específica e para uma pessoa específica. Essa palavra ele associa, David Yang Cho associava na época, como sendo uma palavra rema, que gera fé. E aí, porque isso foi específico para Pedro, gerou fé no coração de Pedro, e Pedro então andou sobre as águas. Isso então seria rema. Porém, elas se apoiaram em quê? Em logos. Elas pegaram uma palavra que Deus deu, que Jesus deu para Pedro, e acharam que poderiam fazer uma declaração de fé, e veriam então e teriam um resultado favorável, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas declarações. Precisamos ter muita convicção com aquilo que estamos falando. Se Deus mandou você dizer, diga, mas isso tem que gerar no seu espírito. Ser coisas que são desagradáveis e vão até difamar a nossa própria fé, o nosso povo evangélico. Então, esse foi o quinto passo. Davi fez uma declaração de vitória, que ele venceria realmente o Golias, o gigante filisteu. Sexto passo, caminhando para o final, reconhecer que Deus luta pelos seus filhos. Você vê isso no versículo 47, que nós não vamos citar. Então, Deus sempre está operando na vida dos seus filhos. Se você pesquisar no Google, Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias foi a guerra de 8 países contra Israel. Isso foi em 1967. Portanto, é recente, não é? Alguns aqui nasceram antes disso. Vejam só, naquela guerra que Israel seria com certeza destruído por 6 nações, 8 nações que se uniram contra Israel. Israel de uma forma sobrenatural, inclusive existem documentários, você procura isso lá no YouTube, Guerras dos 6 Dias, documentário O Milagre de Deus para Israel. Vocês vão ver então Israel vencendo em 6 dias, de uma forma sobrenatural, 8 nações. E como resultado disso, o território israelense aumentou-se consideravelmente. E Davi, então, ele sabia disso. Ele tinha essa intimidade com Deus. E ele reconhecia que Deus sempre lutava pelos seus filhos. E o sétimo passo, para nós encerrarmos: de nada adiantava Davi tomar todos esses passos se ele não partisse para o sétimo passo. E é no sétimo passo que nós enfrentamos problemas.
O sétimo passo é enfrentar o gigante cara a cara. E é aqui que é difícil. Aqui que é difícil. Então, muitas vezes você tem motivação, você tem fé suficiente, você passa por todos os passos, mas quando você olha novamente para o gigante, você vê que realmente é muito difícil. E Davi, então, ele vai enfrentar o gigante, versículos de 48 a 51 para nós encerrarmos. De 48 a 51 nós temos: sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, os filisteus não, o filisteu, Golias, a encontrar-se com Davi, este se apressou. Olha só que interessante. Davi correu em direção ao gigante. É muita ousadia, só pode ser pelo Espírito de Deus. Este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Eu acho que ele saiu de fininho, porque os caras acho que queriam segurá-lo. Mas não, ele saiu correndo ao encontro do filisteu. A motivação era muito grande. 49, Davi meteu mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa. Significa que a pedra aprofundou na fronte. Tamanha foi a velocidade e a força que aquela pedra tomou. Pensa num homem de 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Com certeza a cabeça dele era proporcional, e os ossos da cabeça também proporcionais. Para aquela pedra encravar aqui na fronte, é porque a força foi muito intensa. Então, não há dúvida de que Deus pegou aquela pedra e realmente colocou no lugar exato. Então, vejam o que acontece. Ele meteu a mão na forja, tomou dali uma pedra e com a funda atirou-la e feriu na testa, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Olha que interessante. Versículo 51, pelo que correu Davi, deveria ser muito ágil aquele garotinho, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Versículo, dando continuidade, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. E assim vai. Conclusão disso tudo. Desculpe que é muita informação e eu tive que acelerar. Conclusão. Dá para projetar a conclusão? Por favor, projeta aí se for possível, senão eu vou ler aqui. O segredo da vitória está em reconhecer o poder infinito de Deus em relação ao inimigo. A fé nos leva a ver a grandeza de Deus e a fragilidade do inimigo. Nossos inimigos atuais, sejam materiais ou espirituais, terão de se dobrar perante a grandeza do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, porque dele é a guerra, e ele mesmo entregará os inimigos nas nossas mãos. Amém? Eu gostaria que você apenas refletisse um momento e olhasse para o seu interior
e analisasse se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado situações que causam medo, que causam angústia, que causam tristeza. Nós esperávamos começar 2022 sem a tal pandemia, mas parece que ela está aí ainda. E são gigantes que se levantam. São gigantes que se levantam. Todos nós enfrentamos. Enquanto vivermos aqui na terra, enfrentaremos. Somente no novo céu e na nova terra, conforme diz João em Apocalipse 21, aí sim não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pranto, mas aqui nós vamos enfrentar lutas. Porém nós queremos passar por essas lutas como Davi, e para isso nós precisamos da ação de Deus no nosso coração. Nós precisamos e nós dependemos do Senhor agindo em nós. Então, eu vou orar aqui por você, e você vai ficar aí no seu lugar mesmo. E você que tem lutas, você vai fazer um gesto para Deus, não é para mim, para Deus. Você vai colocar a sua mão direita sobre o seu coração, pode colocar, a não ser que esteja tudo bem, mas se houver lutas gigantes, forças que se levantam, coloque sua mão direita no coração e diga a Deus assim, pode falar em silêncio mesmo: Senhor, me ajuda com a motivação correta para olhar para a grandeza do Senhor. E agora, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor este gigante, que para mim é gigante, para outros talvez não, mas para mim é algo que tem me impedido de caminhar, e tem me causado temor inclusive, e eu quero comparar esse gigante, essa situação, com a grandeza do Senhor, com o teu poder, com o poder do teu Espírito, aquele que habita em mim. E ó Deus, acrescenta mais fé no meu coração, ao ponto de eu poder declarar como Davi, que o Senhor é aquele que luta por mim, e o Senhor é aquele que há de vencer esta situação, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira. Fale assim: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso mais do Senhor. Pai, eu também te peço, coloca no meu coração mais intimidade, da mesma forma que Davi era íntimo do Senhor, da mesma forma que Davi conversava com o Senhor através dos salmos. Coloca, Senhor, no meu coração esse desejo intenso de caminhar com o Senhor, que o meu pensamento, a minha meditação seja a Tua palavra, e coloca, Senhor, sede no meu coração, como Davi disse, assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a mergulhar nas verdades da Tua palavra, a penetrar no mais íntimo da Tua revelação, porque a Tua lei, ela esclarece, a Tua lei me refrigera, a Tua palavra é a verdade. Me ajuda, Senhor, para que esses gigantes se tornem insignificantes, Pai, que 2022, pode declarar isso, que 2022, Senhor, seja um ano em que eu possa ver a grandeza do Senhor, que eu possa enfrentar o gigante de cabeça erguida, certo da vitória, assim como Davi fez. Ele ousadamente correu em direção a Golias e atirou aquela pedra
o Senhor pegou aquela pedra e cravou no lugar certo, para que a vitória fosse estabelecida. Por isso o Senhor mesmo, ó Deus, estabeleceu Davi como rei, porque a partir daquela ocasião, os israelitas começaram a ver Davi de forma diferente, e logo depois, ele foi declarado rei de Israel, e é reconhecido até os dias de hoje. Por isso, Senhor, ajuda-nos a caminhar 2022, vencendo os gigantes, enfrentando os gigantes, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado. Ó Deus, que nós não estejamos aparecendo, mas que o Senhor apareça, que possamos declarar como Davi: o Senhor dos exércitos é aquele que peleja por nós, e é aquele que está conosco. Pai, obrigado, ó Deus, e agora em nome de Jesus nós colocamos cada membro dessa igreja, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor ministre no coração deles, para que sejam fortalecidos, para que sejam conduzidos, para que vençam as lutas, para que a fé deles não se desfaleça, mas pelo contrário, eles sejam fortalecidos na fé, em nome de Jesus, amém.